Olá! Hoje a gente tem um desafio e tanto pela frente. Vamos mergulhar num livro denso, mas muito influente, do sociólogo português Boaventura de Souza Santos. O nome já impacta, né? A Gramática do Tempo, para uma nova cultura política. Então a ideia hoje é tentar desvendar o ponto central do autor. E não é um ajuste pequeno, não. Ele propõe uma virada de chave completa no nosso jeito de pensar. Humano, política, sociedade e até o que a gente considera como conhecimento. A gente vai explorar a crítica dele ao que ele chama de paradigma da modernidade. E, o mais importante, tentar enxergar as alternativas que ele aponta, que vem de um lugar que ele define como o sul global. E é bom pontuar que este não é um livro isolado. Ele é o quarto volume de uma coleção chamada Para um Novo Senso Comum. Só pelo título da coleção já dá para sentir a ambição do projeto, né? A obra parte de uma ideia bem forte. O pensamento ocidental que domina o mundo simplesmente se esgotou. E mais, ele é o grande responsável por um gigantesco desperdício da experiência humana, como o autor chama. Basicamente, ele tornou invisível uma imensidão de outras formas de viver, de saber, de se relacionar com o mundo. Certo, desperdício da experiência. Gostei desse termo. Para a gente começar a desembrulhar essa ideia, o autor usa uma imagem muito poderosa, que vem lá de Walter Benjamin, analisando um quadro do Paul Klee, O Ângelos Novos. Como essa imagem de um anjo da história ajuda a gente a entender a crise que ele descreve? Essa metáfora é, assim, o ponto de partida de tudo. Na visão de Benjamin, o anjo da história é empurrado de costas para o futuro. Tem uma tempestade, que ele chama de progresso, soprando das costas dele. Enquanto isso acontece, o anjo olha para trás, para o passado, e ele não vê uma sequência de eventos organizada. Ele vê uma catástrofe única, uma pilha de ruínas que não para de crescer. Para o Boaventura, essa imagem é perfeita para simbolizar o fim do que ele chama de equação moderna entre raízes e opções. Raízes e opções. O que seria exatamente essa equação? A grande promessa da modernidade era essa, a de que o nosso passado, as nossas raízes, nos dariam uma base sólida, um chão firme, sabe? Para a gente poder construir livremente o nosso futuro, as nossas opções. Era aquela ideia de que a tradição e a história nos equipariam para fazer escolhas cada vez melhores. Só que para o autor, essa promessa, ela ruiu. A tempestade do progresso virou uma turbulência sem controle. E essa turbulência seria o nosso presente. Exatamente. A relação entre passado, presente e futuro virou um caos. O passado não é mais um guia seguro. E o futuro, que antes era uma promessa, virou um lugar de medo, de incerteza. A gente perdeu o chão das raízes e a clareza das opções. E essa desorientação total é o grande sintoma da crise do pensamento ocidental. Então aquela ideia de progresso em linha reta que a gente aprende na escola, a ideia de que a humanidade está sempre evoluindo, já era. Já era. O autor argumenta que essa visão de tempo linear é uma monocultura, ou seja, é um jeito único e imposto de ver as coisas, que trata qualquer outra forma de viver o tempo como atrasada ou, primitiva. Culturas que vivem em ciclos, por exemplo, ou que tenham outra relação com os ancestrais são vistas como inferiores. O colapso dessa linha reta é o coração da crise. Sabe, uma coisa que sempre me confundiu um pouco nesse debate são dois termos, pós-moderno e pós-colonial. Eles às vezes parecem usados como sinônimos, mas pelo que entendi da obra, para o autor, a diferença entre eles é central, não é? É a diferença crucial. Vamos tentar uma analogia para ficar mais claro. Pensa assim, a crítica pós-moderna é como alguém que nasceu numa família muito rica e poderosa, e de dentro do seu castelo começa a questionar os valores e as certezas da própria família. É um movimento importante, sem dúvida, mas a perspectiva ainda é a de quem está, dentro dos muros do castelo. Entendi. É a crítica de quem sempre esteve no centro do poder. Isso. Agora, a crítica pós-colonial, essa é a visão da empregada que trabalhou para essa mesma família por gerações. Ela não vê só os problemas internos e as angústias da família. Ela vê como a riqueza daquele castelo foi construída à custa do trabalho dela, da terra dos seus ancestrais.
Ela vê a violência que sustenta todo aquele luxo. A perspectiva é completamente outra. Uau! Essa analogia realmente deixa tudo muito mais claro. O pós-modernismo critica a narrativa por dentro, enquanto o pós-colonialismo expõe como a própria narrativa foi construída sobre a opressão de outros. Perfeito. O pós-modernismo, segundo o autor, corre o risco de cair num ceticismo que não leva a lugar nenhum. Uma coisa meio... tá tudo errado, mas não tem o que fazer. Já o pós-colonialismo não fala só do que aconteceu depois da independência formal das colônias. Ele mostra como a lógica colonial continua funcionando hoje, na economia, na cultura, no conhecimento. Por isso, o autor propõe o que ele chama de pós-modernismo de oposição. É um pensamento que se alia a essa visão de fora, a visão do Sul, para construir uma alternativa real, um projeto de emancipação. Certo, entendi a crítica, o diagnóstico da doença, por assim dizer, mas fico pensando, como a gente sai disso na prática? É um beco sem saída ou o autor oferece algum tipo de caixa de ferramentas para a gente começar a construir algo novo? Ele oferece sim, e o coração da proposta dele está em dois conceitos que trabalham juntos: a sociologia das ausências e a sociologia das emergências. Ok, vamos por partes. Sociologia das ausências. O que seria isso? É basicamente um procedimento para enxergar o que foi ativamente produzido como não existente. A ideia é que o pensamento dominante não só ignorou outras realidades, ele trabalhou para que elas fossem vistas como impossíveis, como o lixo da história. Peraí, produzir a não existência. Isso soa bem contraintuitivo. Como assim? É um apagamento ativo. Pense, por exemplo, na agricultura familiar, nas hortas comunitárias. Pela lógica do mercado global, do agronegócio, elas mal existem, né? Não entram na conta do PIB, são tidas como improdutivas. A sociologia das ausências é a ferramenta para dizer: opa, peraí, isso não é não existente. É um modo de vida, uma forma de produzir alimento, uma cultura que foi deliberadamente esmagada e desvalorizada pela lógica dominante. É um trabalho de resgate, de escavação, sabe? Ele identifica 5 lógicas que fazem esse apagamento. As tais 5 monoculturas, certo? Exato. A primeira é a monocultura do saber, que diz que só a ciência moderna produz verdade. Todo o resto, o conhecimento indígena sobre plantas medicinais, o saber de um agricultor sobre o solo, é só crença ou folclore. Essa a gente vive todo dia, a gente aprende desde cedo a desconfiar do chá da vovó e a só confiar no que vem na bula do remédio. Exatamente. A segunda é a monocultura do tempo linear, da qual já falamos. A terceira é a da classificação social, que cria hierarquias que parecem naturais, como o racismo e o sexismo, escondendo a violência que está por trás delas. A quarta é a monocultura da escala dominante, a ideia de que o global é sempre mais importante que o local. E a última, que talvez seja a mais presente no nosso dia a dia. Deixa eu adivinhar. Tem a ver com dinheiro. Tem tudo a ver. É a monocultura da produtividade capitalista. É a lógica que diz que o sucesso de um país se mede pelo PIB e o de uma empresa pelo lucro trimestral, mesmo que para isso seja preciso destruir um rio ou a saúde mental dos funcionários. Tudo que não vira número no balanço é visto como irrelevante, como improdutivo. É um trabalho de detetive, então. Procurar o que foi escondido de propósito. E uma vez que a gente acha o que foi apagado, o que a gente faz? É aí que entra outra ferramenta, a das emergências. Exatamente aí. A sociologia das ausências limpa o terreno, mostra que ele é muito mais rico e diverso do que o entulho da modernidade deixava a gente ver. A sociologia das emergências é o trabalho de olhar para esse terreno limpo e procurar por brotos, por sementes de futuros possíveis que já existem aqui e agora. Gosto dessa imagem. É como se a gente estivesse limpando um terreno abandonado e descobrindo que debaixo do lixo ainda existem plantas querendo brotar. Perfeito. A sociologia das emergências investiga o que o autor chama de ainda não. Não se trata de inventar um futuro do zero, mas de dar atenção e valorizar as alternativas que já estão acontecendo, mesmo que em pequena escala, lá no sul global.
Cooperativas de crédito solidário, práticas de agroecologia, formas de democracia comunitária, são coisas que a teoria tradicional ignora, mas que são vistas aqui como pistas concretas de outros mundos possíveis. O objetivo é substituir o futuro vazio do progresso por um futuro de possibilidades plurais e concretas. Isso é fascinante, porque se a gente para de ver o conhecimento como uma pirâmide, com a ciência lá no topo, e passa a ver como, sei lá, um ecossistema com várias formas de vida, isso é o que ele chama de ecologia de saberes, certo? Ecologia de saberes é a consequência prática de tudo isso. É abandonar a arrogância de que existe um conhecimento único e universal. A proposta não é jogar a ciência fora, de forma alguma. É reconhecer que a ciência é um saber poderosíssimo para certas coisas, mas limitado para outras. A ideia é criar um diálogo entre os saberes. Um diálogo em pé de igualdade. Em pé de igualdade, reconhecendo que cada um tem sua validade e seus limites. O conhecimento de uma parteira tradicional e o de um obstetra podem e devem dialogar para um parto mais humano e seguro. O conhecimento de uma comunidade ribeirinha sobre o rio é tão crucial quanto de um engenheiro para construir uma barragem sustentável. A ideia é que, assim como a biodiversidade é vital para a saúde do planeta, a diversidade de saberes, essa ecologia, é vital para a saúde da sociedade. Isso nos traz de volta, finalmente, ao título do livro. Se a gramática da modernidade era essa do tempo linear, do progresso único, a nova gramática do tempo é uma forma de organizar o mundo a partir dessa pluralidade toda. Exato. A nova gramática abandona a obsessão pela linha reta. Ela reconhece que existem vários tempos acontecendo ao mesmo tempo. O tempo do mercado financeiro, que opera em nanosegundos, não é o mesmo tempo da natureza, dos ciclos de plantio e colheita. Não é o mesmo tempo da memória dos mais velhos. Fico pensando que, se a gramática antiga era como um trilho de trem, reto, único, onde todos os vagões tinham que seguir na mesma velocidade para o mesmo destino, chamado progresso. Boa analogia. E a nova gramática que ele propõe? Como seria? Seria mais como um mapa de metrô de uma cidade gigante como São Paulo ou Tóquio. Tem várias linhas que andam em velocidades diferentes, que se cruzam em vários pontos. As pessoas podem trocar de linha, criar novas conexões. O destino não é único, o importante é a conexão e a multiplicidade de caminhos possíveis. É a imagem perfeita. A nova gramática permite que aquelas emergências, as sementes do futuro, possam finalmente florescer, cada uma no seu tempo. É uma gramática que nos dá a chance de reescrever a história, agora incluindo a perspectiva dos que foram silenciados, e a partir daí, imaginar futuros que não sejam só uma repetição do presente, ou uma catástrofe inevitável. Para a gente amarrar tudo que a gente conversou até agora, a gente partiu da crise do pensamento moderno com aquela imagem forte do anjo que só vê ruínas. Entendemos a diferença fundamental entre a crítica de dentro do castelo, a pós-moderna, e a crítica de fora, a pós-colonial. E vimos que o autor não fica só na crítica, ele nos dá ferramentas, uma para achar o que foi apagado e outra para encontrar sementes do novo. Exato. E essas ferramentas nos permitem construir uma ecologia de saberes, esse diálogo entre diferentes conhecimentos que, por sua vez, cria as condições para essa nova gramática do tempo, mais plural, mais justa, mais conectada com a diversidade da vida. No fundo, a proposta toda é um convite para descolonizar o nosso próprio olhar. O que significa, na prática, aprender com o Sul, né? Sim, mas não olhando para o Sul como um lugar de falta, de atraso, que precisa da nossa ajuda, mas como um lugar de abundância, um campo fértil de alternativas, de outras lógicas, outras formas de viver. A grande sacada é que a imensa diversidade da experiência humana, que a modernidade tratou como lixo, não é um problema. É a nossa maior fonte de esperança. E para fechar, queria deixar uma provocação que vem de uma ideia central do livro. O autor fala que a gente precisa transformar o conhecimento regulação em conhecimento emancipação. O de regulação é o que organiza, controla, bota ordem e mantém tudo como está. O de emancipação é o que abre frestas, que nos faz enxergar outras possibilidades. Então a reflexão que fica é: no nosso dia a dia, seja no trabalho, na educação, no jeito como a gente se informa,
onde a gente percebe esse conhecimento regulação agindo, limitando o que é possível, e mais importante, que pequenos saberes ou práticas emergentes, que hoje a gente talvez considere relevantes ou ausentes, poderiam ser a semente de uma real emancipação para nós e para nossa comunidade. Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.